Olá, aqui é Luiz Malta, sejam muito bem-vindos ao nosso Almanac HQ. Hoje estamos de volta para mais um review da coleção definitiva do Homem-Aranha. Trata-se aqui do volume 9 da coleção da Salvat, intitulado Com Grandes Poderes. Esse encadernado foi publicado em agosto de 2017. E o arco havia saído anteriormente aqui no Brasil, numa edição capa dura, em abril de 2010, pela editora Panini. Esse material originalmente saiu em Spider-Man with Great Power 1-5 de 2008. Temos aqui o roteiro de David Lapham com desenhos do Tony Harris. Vamos começar a dar uma olhada aqui no nosso material de hoje. Está aqui, coleção definitiva do Homem-Aranha. Aqui nós temos um texto de apresentação, falando sobre o material. E essa foi a capa que saiu aqui no Brasil na edição de capa dura, que eu comentei ainda há pouco, né, de 2010, essa que foi a capa. Bom, essa história aqui ela é focada na origem do Homem-Aranha quando o Peter Parker resolve usar seus poderes para se tornar famoso como um lutador de luta livre. E com isso ele quer ganhar fama e dinheiro, além de se tornar popular com as garotas. Então nós vemos aqui um Homem-Aranha mais voltado para se tornar um astro da luta. Nesse meio tempo nós vemos aqui como ele é zoado aqui na escola, né, como ele sofre bullying, e as garotas que não dão a mínima para ele. Mas ele tem aqui os tios dele que, por outro lado, super protegem, né? Bom, e essa pegada adolescente, por assim dizer, mostra um outro lado do Peter Parker e amplia a ação desse personagem lá na sua origem dos anos 60, quando era mostrado apenas como um adolescente sem graça, né? Pelos seus criadores Stan Lee e Steve Ditko. E esse material aqui serviu para ampliar essa visão do Peter, que ele tinha um lado um tanto exibicionista. Ele mostra isso aqui. Tem aqui, ó, essa parte da corrida de carro aqui, quando ele ganha um carro do tio dele e troca por outro e resolve fazer essa corrida e se dá mal. Então tem aquela coisa do ego do adolescente. E aqui nós vemos também o Peter ainda se sentindo preso aos tios que o criaram. O tio Ben e a tia May. Ao mesmo tempo que ele se mostra um tanto revoltado com essa super proteção familiar. Então é uma história bem complexa, fora dos moldes que nós costumamos ver nas histórias do Homem-Aranha. Então nós temos ele aqui, ó. Essa daqui é uma espécie de empresária dele, né? Que faz os contratos das lutas dele. E aqui, essa pegada do dia a dia, que sempre está presente na história. Aqui, ó, aqui ele ganhando as manchetes de jornal. E é exatamente isso aqui que coloca na história. Bem aqui mais adiante, eu acho que, se não me engano, nessa parte, está aqui, ó. Coloca na história o nosso J. Jonah Jameson, que é o dono e editor do jornal Clarim Diário, que questiona o fato do lutador Homem-Aranha manter a sua identidade em total sigilo. Então nós vemos aqui, ó, aqui a manchete de jornal, ó. Tá vendo? Ele indagando se a cidade ficou louca.
Porque nós vemos aqui que ele já aponta o Homem-Aranha como uma ameaça antes mesmo dele se tornar um combatente do crime. Então aqui nós temos uma ameaça de um gigantesco monstro e o chamado aqui do Quarteto Fantástico, que eram os heróis aqui dessa época em que apareceu o Aranha. Aqui, ó. Então nós temos aqui a ameaça desse monstro que ataca a cidade e, por consequência, o Quarteto Fantástico, o Tocha Humana aqui, ele aparece para conter esse monstro. E o Peter começa a se questionar se ele não poderia ser um desses heróis. Ele aqui, ó. Ele inclusive tenta salvar aqui um cidadão que ficou preso sobre uma viga depois de um desabamento, e ele é ajudado, ó, exatamente pelo Coisa. Então ele começa a questionar se ele não poderia se tornar também um super-herói, ao invés de ficar apenas nessa vida de lutador. E surge aqui as dúvidas. E ele questiona isso com essa espécie de empresária dele aqui, que não consegue entender muito bem esse outro lado dele. Então aqui nessa parte nós vemos o surgimento do Homem-Aranha como nós conhecemos hoje, né? O cara que sempre age em firmeza contra os criminosos e sabe manter o humor até nas situações mais terríveis. Então primeiro ele tenta salvar esse cidadão aqui que está tentando o suicídio. E aqui já temos uma cena aqui de um assalto a banco que ele também intervém, ó. Então aqui é exatamente o momento que ele toma a decisão de se tornar um herói, de usar esses poderes em prol da humanidade como um todo, né? Então aqui realmente ele se torna o Aranha que todos conhecem. É uma história com uma pegada bem interessante e um material bem diferenciado que com certeza merecia estar aqui dentro dessa coleção definitiva do Homem-Aranha. Aqui no final nós temos a galeria de capas e a história, uma geral aqui de como foi concebido esse material. Ok? Bom, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E na semana que vem, com certeza, nós estaremos de volta com mais um Almanac HQ. Ok? É isso aí. Um abraço. Valeu!